Meus amados irmãos, com a palavra de Deus aberta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 10, eu quero que você ouça a imersão bíblica número 2 nesta série de exposição. Então eu farei a explicação ou a leitura à medida que vamos meditar neste texto. Meus irmãos, há um autor chamado Merrill Tenney. Ele conta, ele na verdade é autor da série Enciclopédia Bíblica, e ele conta que certa moça de 14 anos em Londres, que nunca tinha sentido qualquer tipo de dor, ficou coberta de feridas, de cortes e queimaduras. De acordo com o Conselho Britânico de Pesquisas Medicinais, ela era normal em outros aspectos. Ela havia cortado fora a ponta da sua língua, esmagado seus dedos e fraturado suas coxas, e tudo sem dor nenhuma. Assim, um ataque de apendicite passaria despercebido até acertar ou até ser tarde demais para operar. Tenney ainda conta que o médico, escrevendo sobre doenças psicossomáticas envolvendo a mente, ele disse que a dor é um sinal de que uma atitude deve ser tomada. A dor sugere que, se não houver solução, as chances de sobrevivência do organismo vão diminuindo. Meus amados irmãos, ao contrário do que muitas pessoas pensam equivocadamente, que a doença e o sofrimento são obras diretas do maligno e que só afetam aqueles que não têm fé, Deus pode permitir sofrimentos físicos para manter alguém afastado de problemas espirituais mais sérios. Isso é conforme esse autor, Merrill Tenney. Eu quero que as crianças repitam comigo esta frase importante aqui. Repitam comigo, crianças. Deus pode permitir sofrimentos físicos para manter alguém afastados de problemas espirituais mais sérios. Muito bem. Irmãos, esta era a compreensão do apóstolo Paulo, exatamente ao passar por sofrimento e relatar aqui na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Após ter tido uma revelação, o apóstolo Paulo se submeteu a um sofrimento preventivo. Nós vimos domingo passado sobre o primeiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento por juízo divino. Hoje nós veremos sobre o sofrimento preventivo. Meus amados irmãos, o objetivo de Deus, ao permitir aquele sofrimento na vida do apóstolo Paulo, teve um propósito específico. Então Deus não permite coisas sem propósito nenhum. Então a primeira lição que nós vamos aprender aqui nesta noite é que Deus permite sofrimentos em nossas vidas para evitar que fiquemos orgulhosos. Eu quero que as crianças me ajudem novamente. Deus permite sofrimento em nossas vidas. Digam aí, crianças. Para evitar que fiquemos orgulhosos. Tá, agora escute o que eu vou falar aqui. Irmãos, neste texto, o apóstolo Paulo, modestamente, ele fala sobre a sua experiência espiritual. Nos versos 1 a 6, você pode agora olhar na sua Bíblia.
2 Coríntios capítulo 12, versos 1 a 6. Eu vou fazer a leitura aqui na versão transformadora, que diz assim. Ele fala: é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Mesmo assim, eu vou falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem lhe é permitido relatar. Da experiência deste homem eu teria razão de me gloriar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são a minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato em fazê-lo, porque estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que possa ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Meus irmãos, Paulo era um homem humilde que evitava contar vantagens de sua própria experiência com as revelações de Deus. Interessante que neste texto aqui ele omite ou ele deixa de citar o seu próprio nome. É uma modéstia de sua parte. Ele guarda segredo por muito tempo. E quando ele, então, depois de muito tempo, quando ele abre a boca, não é para falar de si. É para dizer que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis. Ou seja, a ele foi revelado coisas tão maravilhosas que não poderiam ser expressas em palavras. Esse é o significado da palavra inefável. Algo que não tem como expressar. Paulo, meus irmãos, ele está falando aqui de um arrebatamento literal ou visionário. O texto que nós lemos agora não fala exatamente se foi literal no corpo ou fora do corpo. Uma visão como as visões dos profetas do Antigo Testamento, ou então a visão do profeta João no livro de Apocalipse. O texto não deixa muito claro. Mas a verdade é que, diferente, irmãos, de muitos hoje que contam sonhos como revelação de Deus, Paulo não tinha esse tipo de revelação todos os dias. Ele levou, meus irmãos, de acordo com este texto, ele levou 14 anos para contar essa experiência. Então, ele disse, para que não ficasse orgulhoso, diz ele, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Isso no versículo 7. 2 Coríntios 12, verso 7. Eu pergunto, a que tipo de espinho Paulo se refere aqui neste texto? Seria um espinho literalmente ou simbólico? Há uma grande possibilidade desse espinho na carne ser uma analogia, irmãos, a um problema visual do apóstolo Paulo, como muitos estudiosos defendem. E você deve observar aí na sua Bíblia, você pode marcar esse texto e observar lá em Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 13 a 15. Ouçam bem o que Paulo diz. Gálatas 4, versos 13 a 15. Ele diz,
E vós sabeis que, quando vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Verso 15. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Olha que ele menciona aqui os olhos. E nesta mesma carta, você pode conferir no versículo, capítulo 6, verso 11, ele ainda diz: Vede que com grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Então há uma certa indicação aqui, uma referência que reforça a ideia que é bem provável, é possível que o espinho na carne tenha uma referência a uma deficiência visual. A Bíblia não deixa muito claro, mas certo é que Paulo estava sofrendo, o que se relaciona com você hoje. Irmãos, no Novo Testamento, somente a palavra espinho é usada somente aqui em 2 Coríntios. E isso dificulta a definição e significa mais que o espinho. Na verdade, a palavra espinho aqui é usada, irmãos, para descrever uma estaca ou um pedaço de pau com uma grande ponta afiada, a qual produz dores intensas. E o verso 7 ainda diz que este espinho na carne de Paulo era mensageiro de Satanás. Ouvindo uma palavra do reverendo Augustus Nicodemos sobre a explicação deste texto, ele diz algo interessante em sua pregação. Nicodemos diz que Paulo foi transportado para junto dos anjos de Deus e quando desceu, foi recebido por anjos de Satanás. A palavra mensageiro aqui significa exatamente isso, um anjo. Esse anjo de Satanás, meus irmãos, ele tinha uma função específica aqui. Ele tinha a função de esbofetear o apóstolo Paulo, a fim de que ele não se exaltasse ou não ficasse orgulhoso. Já vou dizer sobre a palavra grega para esbofetear. O que é esbofetear? A palavra esbofetear significa um golpe com o punho da mão. Não é necessariamente como um murro, ou de outra forma, mas é um tapa que se dá. É como se Paulo estivesse sofrendo na sua própria carne. Na crucificação de Jesus, em Mateus capítulo 26, verso 67, o autor usa esta mesma expressão duas vezes. Uma para se referir a murros que algumas pessoas deram em Jesus, e outra vez para se referir a esbofetear. E isso, irmãos, nos leva a entender que esbofetear, aqui em 2 Coríntios 12, é um tipo de tapa com as costas da mão, em que o agressor demonstra desdém ou desprezo para com o ferido. É o mesmo que desprezar a pessoa ferida, a pessoa que está sofrendo. Então, este mensageiro de Satanás, por permissão de Deus, estava humilhando o apóstolo Paulo, que estava sofrendo nessa ocasião. E isso não fugia do controle de Deus. O mesmo, vocês devem lembrar que o mesmo aconteceu com Jó, quando Deus permitiu que Satanás tocasse naquele homem.
Ou melhor, Deus permitiu que tocasse em tudo o que ele tinha, exceto em sua vida. Como diz o reformador Martinho Lutero, irmãos, Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Assim foi na vida do apóstolo Paulo aqui, assim foi na vida de Jó, certo? Assim foi na vida de outros servos de Deus. Mas Deus não permitiu que essas pessoas fossem retiradas das mãos poderosas do todo majestoso Deus. Muitas vezes, meus queridos, os sofrimentos vêm para nos prevenir. Eu quero que você entenda nesta noite que o sofrimento que você está passando é uma prevenção da parte de Deus. É para te prevenir contra o orgulho. E algo que ilustra bem esta ideia, esta primeira lição aqui, pense aí, eu não trouxe aqui hoje, mas pense aí em um balão. Um balão cheio que está sendo esvaziado pelo bico ou por um leve espinho naquela parte mais molinha, na parte de cima. Sabe, um balão sendo esvaziado levemente. Pois bem, o balão é como se fosse o nosso orgulho e o espinho é símbolo das aflições que tiram um pouco do nosso ego. Eu pergunto para as crianças aqui nesta noite, presta atenção aqui, o que acontece quando um balão fica muito cheio? O que acontece com ele? Ele explode, não é verdade? Ele explode. E o que seria das nossas vidas se não fossem as dificuldades, as dores? O que seria das nossas vidas? Nós ficaríamos quase explodindo de orgulho. É por isso que Deus permite dificuldades em nossas vidas, para que nós não fiquemos orgulhosos. Deus permite. Deus permite situações em nossas vidas para que, assim como o balão é esvaziado por um espinho, nós somos esvaziados, é tirado o orgulho de nós através das dificuldades que Deus permite que aconteçam em nossas vidas. Pense bem nisso. O que você está passando não é vão. Tem um propósito nos planos de Deus. Mas ao contrário de um balão cheio que explode, um balão mais vazio, com pouco ar, ele pode ser moldado, irmãos. Ele pode ser até dobrado sem estourar. Da mesma forma acontece com as nossas vidas quando somos quebrantados pelas dificuldades. Deus nos molda como Ele quer. Ele nos molda como Ele quer. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Pois bem, além de Deus permitir o sofrimento para evitar que fiquemos orgulhosos, conforme as crianças me ajudaram aí repetindo essa frase, Deus permite o sofrimento para evitar que fiquemos orgulhosos. Além disso, em segundo lugar, Deus também permite dificuldades, o sofrimento em nossas vidas, para evitar que perdemos de vista a suficiência da sua graça. Agora, volte o seu olhar para a Bíblia aí, 2 Coríntios 12, versos 8 a 9, diz assim: por causa disso, 3 vezes eu pedi, ou seja, Paulo estava implorando aqui, 3 vezes pedi a Deus que afastasse de mim
Aí o verso 9: então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus queridos, existe um falso discurso em nossa época, o qual diz que o verdadeiro cristão não pode sofrer. Já ouviu isso? Esse discurso ou essas pessoas dizem que o cristão não pode ou não tem depressão. E se estiver depressivo, é em decorrência a algum problema espiritual. Inclusive, há quem resista à ideia, há quem não queira tratamento psicológico. Há quem pense que se alguém estiver com crise, com doença ou em crise financeira, isso é porque está em pecado. É claro, meus irmãos, que colhemos as consequências dos nossos próprios atos, certo? Se a pessoa não se alimenta corretamente, se a pessoa trabalha de forma excessiva, a pessoa vai adoecer. Se alguém se descontrolar nas contas do mês, gastando mais do que recebe, acaba ficando endividada. É a lei da semeadura, certo? Então, nem sempre é por causa de um mal, um problema espiritual. Às vezes nós somos culpados, nós colhemos aquilo que nós mesmos plantamos. Mas acontece às vezes que a pessoa faz tudo direitinho, é uma pessoa precavida, é uma pessoa organizada, uma pessoa que trabalha direitinho, que se alimenta bem, uma pessoa que tem um bom planejamento familiar. E mesmo assim, ainda assim, é surpreendida por uma doença inesperada, às vezes um prejuízo financeiro ou um atraso no pagamento do mês, que leva essa pessoa ao dissabor de uma crise. Irmãos, há um autor, outro autor chamado Timothy Keller, ou Tim Keller, ele diz o seguinte: olha que frase interessante que ele diz aqui. Deus não prometeu abençoar os cristãos afastando o sofrimento, mas através do sofrimento, Jesus sofreu, não para que pudéssemos não sofrer, mas que em nosso sofrimento, nos tornássemos parecidos com Ele. Em outras palavras, o que Tim Keller está dizendo aqui é que o sofrimento sobrevém inevitavelmente sobre nós. De uma forma ou de outra, o sofrimento vem. A questão é a sua postura diante da aflição. Foi por isso, meus irmãos, que no domingo passado eu finalizei a primeira mensagem desta série, fazendo você refletir sobre a diferença entre a cera e o barro, no calor da aflição. Ao passar pelo sofrimento, você se quebranta como cera ou se endurece como o barro? Foi essa pergunta que eu finalizei falando sobre ela no domingo passado. Irmãos, Jesus veio não somente para nos salvar, mas para nos aperfeiçoar. Jesus, conforme é o tema dessa imersão bíblica, Jesus é o mestre da cruz que te aperfeiçoa na escola da dor. Ele quer fazer de você um discípulo mais parecido com ele. Jesus é o mestre da cruz
que nos acompanha na escola da dor para fazer discípulos mais parecidos com o seu Senhor. Até rimou, né? Jesus é o mestre da cruz que nos acompanha na dor para fazer discípulos mais parecidos com o seu Senhor. Ele nos acompanha aonde vamos. Ele passa, ele atravessa o deserto juntamente conosco. Ele não nos desampara, meus irmãos. Muitas vezes, o silêncio de Deus é pedagógico em nossas vidas. O silêncio de Deus tem muito a nos ensinar. Eu vou falar em outra pregação sobre esse sofrimento pedagógico. Ainda vou falar sobre esse tipo de sofrimento. Aguardem as próximas mensagens. Mas voltando aqui para o nosso texto, Paulo, ele demonstra aqui perseverança na oração. E apesar da sua perseverança em pedir Deus que afastasse dele aquele sofrimento, aquele espinho na carne, ele recebeu em troca o silêncio. Ou ele recebeu uma resposta que ele não queria, ou que ele não estava esperando naquele momento. Eu te pergunto, Deus já respondeu todas as suas orações? Aliás, Deus responde a todos os nossos pedidos, meus irmãos. Se a resposta é positiva, eu ainda pergunto, com quais respostas Deus responde às suas orações? É verdade que Deus sempre responde. A verdade é que Deus sempre responde com o sim, com o não e ainda com espere um pouquinho, meu filho, minha filha. Espere um pouquinho porque a minha graça é mais importante para você agora. Portanto, irmãos, quando Deus não responde o nosso pedido conforme nós queremos, não é porque falta fé. Não é falta de fé. Mas aí, aquelas pessoas que gostam de usar um versículo isolado, elas podem questionar. Mas pastor, lá em Mateus capítulo 21, verso 22, Jesus afirmou que quando eu peço, ou tudo que eu peço em oração, crendo, eu recebo. O que nós podemos dizer para alguém que questiona o versículo quando diz, tudo que se pede em oração recebe? Mas a gente pode ir para exemplos bíblicos de pessoas que pediram e apesar da fé, não receberam. Por exemplo, em 2 Samuel capítulo 12, Davi orou jejuando para que o seu filho não morresse. Mas Deus não respondeu à oração de Davi como ele esperava. O que aconteceu? O seu filho veio a falecer. Outro exemplo, em Mateus capítulo 26, Jesus, o próprio Jesus, também orou no Getsêmani, pedindo para que, se possível, Deus afastasse dele o cálice, uma analogia ao sofrimento da cruz. Mas a oração de Jesus também não foi respondida, até porque o nosso Salvador se submeteu à vontade do Pai. E da mesma forma, irmãos, o apóstolo Paulo pediu aqui, não apenas uma, mas quantas vezes? 3 vezes, para que Deus afastasse dele o sofrimento. Será que Davi, Jesus e Paulo não tinham fé suficiente em Deus
para receber a bênção que tinham pedido? Eu creio que esta não deve ser a conclusão, irmãos. Não é verdade que eles não tinham fé. Mas tendo fé, eles continuaram crendo em Deus, mesmo quando não receberam o que tinham pedido. Deus usa o sofrimento. Deus usa o sofrimento, meus irmãos, para nos ajudar na melhoria da vida cristã. Você pode conferir na sua Bíblia aí qual foi a resposta de Deus para Paulo. A minha graça te basta. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, verso 9, a primeira parte do verso 9. Irmãos, de acordo com o salmista, no Salmo 73, verso 3, a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus, meus irmãos, é melhor do que tudo aquilo que precisamos. Seja roupa, seja comida, seja água. A graça de Deus é melhor de tudo para a nossa sobrevivência. Ela é melhor. Crer na suficiência da graça de Deus é confiar que o nosso Deus, Ele supre aquilo que nós precisamos. É confiar que Ele não afasta de nós o seu favor. Como diz no Salmo 66, versículo 20. Bendito seja Deus que não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a sua graça. Salmo 66, versículo 20. Aqui está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra grega para aperfeiçoar, a palavra é teleo, e significa a consumação ou a completude. É o mesmo, por exemplo, é o mesmo que vencer uma prova muito difícil num jogo e mudar de fase. Em cada fraqueza, Deus nos auxilia, fazendo-nos mais fortalecidos e prontos para as próximas etapas da vida. Por mais difícil para você, meu irmão, por mais difícil para você, minha irmã, você está sendo provado para ter uma fé aprovada. Deus está te aperfeiçoando. É para que você não venha perder de vista a suficiência da graça de Deus é que você está sofrendo hoje. É porque a graça de Deus é melhor do que tudo que você possa ter ou desejar. Bem, nós estamos falando, nesta segunda mensagem desta imersão bíblica, estamos falando sobre o sofrimento preventivo. Sofrimento preventivo. Primeiro, nós vimos que este tipo de sofrimento evita que fiquemos orgulhosos. Segundo, nós vimos, acabamos de ver, que este tipo de sofrimento evita ou não nos deixa perder de vista a suficiência da graça. Em terceiro e último lugar, veremos que Deus permite o sofrimento para evitar que confiemos em nós mesmos. Acompanhe agora os versos 9 e 10, quando diz:
De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo era consciente daquele provérbio de Salomão, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Certamente, meus irmãos, como diz lá em Provérbios 16, verso 18, para aqueles que são orgulhosos, a queda é certa. Estava até lendo com as crianças em casa sobre a experiência de Nabucodonosor quando ele foi orgulhoso. Ele foi para o pasto comer capim, como se fosse um animal. Olha o perigo do orgulho. Mas Paulo aqui, ele mantém a sua humildade. Ele mantém a sua humildade ao passar pelo sofrimento. Diferente de ficar xingando, diferente de ficar raivoso, Paulo sentia prazer no sofrimento. Ele usa aqui a palavra glória. Eu vou me gloriar nisso aqui. Paulo, em meio às dificuldades, e até mesmo diante, meus irmãos, desta revelação de Deus, que ele viu coisas maravilhosas, mesmo assim ele não ficou orgulhoso. Ele não ficou de pescoço comprido, com altivez de espírito. Nem mesmo as experiências que tiveram com Deus, muito menos as suas realizações do ministério, não o deixou ensimesmado. Muito pelo contrário, meus irmãos, ele se gloriava nas suas próprias fraquezas. E fraquezas aqui se refere a um problema de saúde que privava ele de aproveitar ou realizar o que ele gostaria em condições normais. Portanto, meus irmãos, esta palavra fraqueza aqui se refere às desvantagens que acompanham aqueles que sofrem. Eu me lembro que em 2010, quando morei em Brasília, em 2010, claro que eu enxergava um pouco mais, tinha um pouco mais de resíduo visual. Eu tentei tirar a CNH. Mas o que aconteceu? O Detran me privou de ter a carteira de motorista. Me privou de dirigir por causa da deficiência da retinose pigmentar. Confesso que não foi fácil para mim naquela época. Foi um espinho na carne, doeu, sabe? Algo que eu muito queria. Fui privado, assim como Paulo aqui expressa aqui as suas privações. Mas ele se gloriava porque quando estava fraco, aí é que ele se fortalecia. Quantas vezes você pediu algo, Deus? Quantas vezes você esperou por algo e não obteve o que esperava? Quantas vezes você lamentou? Você lutou com Deus? Mas são ocasiões em que você cresce, são ocasiões que você amadurece, que a sua fé é testada e aprovada.
Então, ao invés de empinar a cabeça por alguma vantagem própria, você e eu deveríamos olhar para as nossas próprias fraquezas e, a despeito delas, apesar delas, andar com a cabeça erguida. Porque Jesus passa juntamente conosco em todas as situações. Ele vence por nós. Ele nos torna mais que vencedores. Paulo aqui diz que se gloriava nas fraquezas. Para que se gloriar nas fraquezas? Ele responde: para que repousasse sobre ele o poder de Cristo. A palavra grega para repousar aqui denota, irmãos, o sentido de habitar. Então, a humildade da pessoa que está sofrendo, a humildade é o primeiro passo para a habitação de Deus. Cristo habita em nossos corações, irmãos, através do Espírito Santo. E quando nós nos apropriamos dos benefícios da cruz pela fé, é exatamente uma demonstração de fraqueza. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 26, que o Espírito Santo nos assiste em nossa força, nos assiste em nossas fraquezas. Isso mesmo. Eis a razão porque Paulo diz aqui que quando estava fraco, aí é que estava forte. Porque quando sou fraco, diz ele, então é que estou forte. Sou forte. Pelo que sinto prazer, finalizando aqui, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Então, era esvaziando de si mesmo. Era esvaziando de si mesmo que ele se fortalecia de Cristo Jesus. Era esvaziando de si mesmo que ele se fortalecia de Cristo Jesus. Que ele se enchia de Cristo Jesus. Então você deve, com base nesta palavra, você deve refletir sobre a prevenção que Deus proporciona na sua vida. O sofrimento na sua vida é para evitar problemas espirituais mais sérios. Para evitar. Não é em vão o seu sofrimento. Eu quero dizer no final dessa pregação que Deus não desperdiça sofrimento em sua vida. É esvaziando de você mesmo que você é preenchido do poder de Deus. Irmãos, todos nós temos uma deficiência. Você precisa sair daqui nesta noite entendendo isso. Todo mundo tem uma deficiência. Moisés era gago. O profeta Ezequiel era viúvo. O apóstolo Paulo sofria de uma enfermidade dolorosa. O pastor Renildo é deficiente visual. E eu pergunto, qual é o seu espinho na carne? Qual é o seu espinho na carne? Tem um propósito de Deus aí nessa situação.
independente de qual seja a sua deficiência, o seu espinho na carne, independente. Entenda que Deus assim permitiu para te manter afastado de problemas espirituais mais graves. Eu quero então finalizar com apenas três conselhos para você. Primeiro, pare e pense. Você deve refletir nisso que você está passando. Pare e pense. O sofrimento não é falta de fé da sua parte. O sofrimento é a escola da graça na sua vida. Em sua fraqueza, a suficiência de Cristo se torna a sua maior aliada. Tá? Então pense nisso. O segundo conselho que eu deixo aqui é: seja humilde. Seja humilde, porque o orgulho é um balão que explode. O orgulho é um balão que explode, mas o espinho da aflição te esvazia, moldando a imagem e semelhança de Cristo. Terceiro e último conselho: continue firme, meu irmão. Continue firme, minha irmã. Continuemos firmes, porque quando o mundo nos esbofeteia com a dor, Deus nos levanta diariamente com o seu favor. Quando o mundo nos maltrata com a dor, Deus nos levanta diariamente com o seu favor. Que seja assim amanhã, segunda-feira, que seja assim durante esta semana. Reflita. O sofrimento não é vão. O sofrimento na sua e na minha vida é preventivo. Vamos então ficar em pé, irmãos. Vamos orar.